dia, meu nome é Joaquim Procópio, eu sou professor de Fisiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e nós vamos dar início agora à parte 8 do nosso, vamos dizer, mini curso de bioeletrogênese e eu quero começar essa aula com uma errata. Então vocês podem tomar nota dessa errata ou congelar a tela e depois fazer um print screen. E o fato é que essa errata esses valores que estavam incorretos, eles não afetam os cálculos de VM, eles afetam apenas os valores de corrente, mas esses valores de corrente nós não estamos usando por enquanto, ou não usamos de modo importante. Então vocês tomem nota disso e vamos passar então a uma parte que estava faltando, que era, só um minutinho que estou com um problema técnico aqui, perfeito. Então nós estávamos ao final da parte 7, nesse quadro, havíamos acabado de discutir o modelo elétrico perturbado. Desculpem que eu estou tomando um baile aqui do meu programa. Então nós havíamos discutido o modelo elétrico perturbado e então nós vamos começar agora essa aula discutindo o modelo hidráulico perturbado. Só lembrando o que vem a ser esse perturbado ou essa perturbação, ela consiste, nesse caso, na injeção de um fluxo de água. No caso do modelo elétrico, nós já vimos que era injeção de corrente elétrica. No caso do modelo hidráulico, é injeção de uma corrente de água, de um fluxo de água. E antes da gente continuar aqui, eu queria discutir com vocês uma questão de analogias que são muito importantes em toda a discussão que vem depois, que são as analogias entre os três modelos. Então, no modelo biológico, o fluxo iônico, ou seja, o fluxo, entrada de íons ou saída de íons através da membrana, ele equivale a uma corrente no modelo elétrico. No modelo hidráulico, o fluxo e a corrente equivalem a um fluxo de água. A diferença de potencial no modelo biológico é uma diferença de potencial elétrico real, assim como no modelo elétrico, onde nós temos uma diferença de potencial real. Mas no modelo hidráulico, esta diferença de potencial equivale a uma diferença de nível de água. Então, nível de água é voltagem, diferença de nível de água é diferença de voltagem, diferença de potencial. No modelo biológico, nós temos efetivamente carga elétrica, assim como no modelo elétrico, e a carga elétrica equivale no modelo hidráulico a um volume de água. Então, vamos voltar agora ao nosso modelo hidráulico perturbado, que então consiste dos dois reservatórios, um reservatório do potencial de equilíbrio do sódio, o outro reservatório do potencial de equilíbrio do potássio. Esses dois reservatórios têm os seus níveis mantidos em valores constantes através de um sistema de boia. E esses reservatórios estão conectados então a um reservatório central que representa o potencial de membrana. No momento que nós abrimos uma torneira, jogando água em cima do potencial de membrana, ou jogando água dentro do citoplasma, nós vamos observar que ocorre um aumento do nível de água. Então, essa região vermelha equivale à subida ou a variação do nível de água para um valor mais alto. Então, isso equivale a uma despolarização da membrana. A membrana vai ficar com um potencial menos negativo. Mas vejam o que acontece com a água injetada por essa torneira. Na realidade, nós não sabemos, por esse modelo, exatamente para onde ela vai. Uma parte dessa água vai aumentar o nível, mas uma outra parte dessa água injetada,
ela vai ser desviada para esse reservatório. Então, isso significa o seguinte: quando a torneira está desligada, vamos imaginar essa torneira fechada, nós lembramos que a corrente de sódio, ou fluxo de sódio desse reservatório para esse, era igual ao fluxo de água desse reservatório para esse. Então, a corrente de sódio era igual à corrente de potássio, isso sem a perturbação. Fluxo de água desse reservatório para esse era igual ao fluxo de água deste reservatório para esse reservatório. Muito bem, no momento em que ocorre esse aumento do nível, o que vai acontecer? Primeira coisa é que o desnível entre este ENA e o VM, esse desnível diminui. Esse desnível era menos 68, menos 78. Agora ele vai ter um valor menor. Então o desnível é esse valor aqui. Portanto, esse fluxo tem que diminuir. Por outro lado, o desnível entre este reservatório, a parte de cima da linha vermelha, e o nível desse reservatório aumenta, porque antes ele tinha esse valor e agora ele tem este valor. Então esse desnível aumenta. Portanto, o fluxo de água daqui para cá aumenta. Então, o fluxo de sódio diminui e o fluxo de potássio aumenta. Isso a gente consegue perceber, e isso vale para o modelo biológico. Então nós temos agora uma informação que nós obtivemos no modelo hidráulico que nós podemos estender tanto ao modelo biológico quanto ao modelo elétrico. Essa informação ela pode ser obtida tanto aqui quanto aqui, mas ela é mais facilmente obtida observando o que acontece no modelo hidráulico. Então, isso é mais ou menos o ponto em que a gente termina do ponto de vista desses modelos, da forma que eles estão apresentados aqui, e a gente percebe que não é muito fácil prever ou calcular qual vai ser o aumento de nível ou o grau de despolarização da membrana com base num dado valor de fluxo de água, qual vai ser a despolarização da membrana num dado valor de fluxo de corrente e qual vai ser a despolarização da membrana num dado valor de fluxo também de corrente. Para resolver essa questão, nós vamos fazer uma simplificação dos modelos. Então, os três modelos, biológico, o modelo elétrico e o modelo hidráulico, vão ser simplificados. Quando a gente fala em simplificação, o termo correto é uma redução, ou seja, nós vamos reduzir esses modelos a um número menor de elementos. Evidentemente, quando a gente tem um número menor de constituintes ou elementos de um sistema, é mais fácil a gente entender o que acontece no sistema. Nem sempre a gente pode fazer essa redução, mas nesse caso nós podemos fazer. E nós vamos ver então agora o modelo biológico reduzido. Ele continua sendo um modelo perturbado, porque nós estamos ainda com a situação em que nós temos uma pipeta injetando corrente. Aqui nós tivemos um probleminha que houve uma defasagem aqui da pipeta em relação às linhas de corrente, mas eu já corrigi. Então vocês estão vendo que agora essa pipeta injeta corrente. E agora nós não temos individualmente canais de sódio e separados de canais de potássio, nós temos agora um canal único que é comum a íons sódio e é comum a íons sódio e a íons potássio. Nesse canal, os íons sódio estão entrando e os íons potássio estão saindo. Então, não dá para a gente saber muito bem o que acontece quando, do ponto de vista quantitativo, o que acontece quando essa corrente é injetada. Nós podemos adiantar o seguinte,
que uma parte da corrente injetada, como eu falei para vocês, ela se distribui por dentro do citoplasma, despolarizando ou anulando parcialmente as cargas negativas do citoplasma. Mas uma outra parte da corrente não permanece no citoplasma e sim vaza para fora. E ela vaza pelas vias que ela encontra na membrana. Quais são essas vias? Os canais de sódio e os canais de potássio. E nesse caso, esse canal comum sódio-potássio. No modelo elétrico reduzido, as coisas se tornam mais eficientes. E é exatamente por isso que os fisiologistas e biofísicos optaram por utilizar nos seus cálculos o modelo elétrico. Então, toda vez que o biofísico quer obter uma informação numérica ou quantitativa acerca de uma variação elétrica da célula, ele lança a mão do chamado modelo elétrico. Então vejam bem, eu posso, observando esta figura, posso demonstrar que este conjunto, que vocês já conheciam, que era o conjunto dos canais de sódio e canais de potássio, sendo representados, canal de potássio por uma bateria voltada para fora da célula, canal de sódio, uma bateria voltada para dentro, aqui as suas resistências já corrigidas pela errata, então guardem bem que esses valores foram modificados. E este conjunto, essa dupla, por assim dizer, ela pode ser substituída por uma única bateria em série com uma única resistência. Por quê? Porque nós sabemos que o efeito deste conjunto é produzir uma voltagem de 78,72 mV. Então, isso significa que esse conjunto pode ser substituído por uma bateria de 78,72 mV. E essa bateria recebe o nome agora de EM. Significa que é o potencial de equilíbrio da membrana. Então, M é sempre membrana, E é sempre equilíbrio. Potencial de equilíbrio da membrana. E as resistências? Muito bem. Como essas resistências estão uma ao lado da outra, para cargas que estão saindo do citoplasma, indo para fora da célula, lembre-se que a membrana está aqui, para essas cargas, viajando nesse sentido, essas duas resistências estão uma ao lado da outra. Portanto, elas estão em paralelo. Se elas estão em paralelo, eu vou somar as suas condutâncias. Então, eu tenho aqui duas condutâncias em paralelo. Sim, se as resistências estão em paralelo, as condutâncias estão em paralelo também. Então, eu posso somar as condutâncias e eu sei que a condutância, vejam bem, agora não estou falando de R, estou falando de G, a condutância de sódio é 1 e a condutância do potássio é 20. 20 mais 1 é 21. Mas o inverso dessa condutância é 1 sobre 21. Então, a resistência equivalente da membrana é 1 sobre 21. Eu vou ver se eu encontro esse cálculo, mas eu acho que eu não fiz escrito, mas não tem importância. Eu acredito que vocês conseguiram entender dessa forma. Na aula seguinte eu vou colocar essa conta, de modo que todo mundo possa ver com calma. Então nós vamos, infelizmente, terminar a aula nesse ponto, porque nós já estamos nos aproximando do valor limite de 15 minutos. Muito obrigado e até a próxima parte.